Salve, galera! Estamos começando aqui mais um podcast Deu Bom Brasília, o podcast que é a cara de Brasília. Estamos aqui hoje com um convidado muito bacana, que é o Leonardo. Ele que tem o representante, né, comercial do Primeira Mesa, é isso? Sou gestor comercial. A gente tem... Gestor comercial. A gente adquire, né, a licença para uso da plataforma na região que você domina. Legal, a gente vai conversar sobre o aplicativo, sobre a sua vida, falar aí mais coisas que você faz aí da vida, né? Que você já deu uns spoilers aqui. Fala sobre a minha vida, não, rapaz. Vamos falar de tudo aqui. Aqui é pauta livre. Tá bom, vamos lá. E antes de começar, agradecer a galera. Tô aqui também com o Neto, não podemos esquecer aqui do grande Neto aqui, que tá aqui com a gente também. Também na área. Fazendo aí, né? Fazendo acontecer, tá no operacional aqui, mas também tá aqui participando com a gente dessa mesa, né? Beleza, Neto? Beleza. Tranquilo? E aí, Rodrigão, tudo certo? Tudo certo. Mais um podcast pra conta. Vamos nessa. Já pegou sua cervejinha? Eu já começo, tô devagar aqui. Você tá aparecendo aqui? Agora eu tô em tela cheia porque tá aparecendo meu GC embaixo, né? Ah, tá. Então é isso. Mas eu vou aparecer ao longo do vídeo. Então é isso. Antes de começar, eu agradecer então a galera aí que tá dando esse apoio pra gente aí, o Ponte 61, a galera do Ponte 61, a galera do estúdio do Artwork, do Prego Music, da Etc. Comunicação, Rodak Comunicação Criativa, Cultura e Movimento. Tô esquecendo de alguém? Tem que anotar essas coisas. Pois é. E é isso. Acho que não, né? Acho que já falei todo mundo. Acho que foi isso tudo mesmo. Se tiver faltando alguém, desculpa, eu vou me retratar no próximo. E vamos começar aqui. Antes de começar, botar uma frase do dia aí, que a gente traz aí pra galera que nos segue. Vamos lá. Põe aí na tela. Não deixe para desistir amanhã do que você pode desistir ainda hoje. Essa é a nossa frase do dia. Volta lá, né? Vou voltar. Parado. Boa. Vamos ver mais de novo aí, ó. Não deixe para desistir amanhã do que você pode desistir ainda hoje. O que você acha dessa frase? Eu quero que você faça uma... Acho que deveria ter desistido ontem. Hoje ainda tá, né? Já demorou. Tinha que ser ontem. Gostou, Neto, da frase? A frase maravilhosa essa daí. Inclusive me identifico muito, né? Ela cabe também naquela do não deixe para não procrastinar hoje que você pode procrastinar hoje, né? O mesmo segmento aí, o mesmo provérbio aí, o mesmo guru. O mesmo sábio escreveu as duas. O princípio é o mesmo, né? Ele demorou pra escrever porque ele deixou pra amanhã, né? Aí, ó. Mas é isso, galera. Não deixe para desistir amanhã do que você pode desistir ainda hoje. É isso. Não perca tempo. Não perca tempo. Tá certo. Desista lá. Tá certo. É uma frase de sacanagem que a gente traz aí. E vamos começar então. Vamos lá. Muito obrigado por você ter topado aí, ter vindo aqui conversar com a gente, né? Eu que agradeço, pô. Vamos uma aí honra. falar aí de onde vamos começar aí do começo, né? Passa aí um breve currículo aí seu, de onde você é. Você não é daqui, né? Eu sou do Rio. Você é do Rio. Nasci no Rio, mas sou de Brasília, né? Porque eu vim pra cá com 8 anos. Veio cedo, né? Então, é aquela coisa, né? Quem vem cedo pra Brasília fica indo nas férias no local onde nasceu, né? Sim. Aquela coisa de chorar, eu quero voltar. Mas a gente com o tempo vai crescendo e vai se adaptando ao local, vai criando raízes, né? Vai tendo laços, aí forma família e tal. Sim. E aí você começa a gostar da cidade, até porque a cidade acaba mudando, né? Você faz a cidade junto, né? Então se você consegue fazer junto, é ótimo. Você acompanha, né, o crescimento da cidade junto, você vê que se sente da cidade mesmo, assim. É que eu tava falando outro dia, eu tava dizendo assim, eu moro aqui na Asa Norte. Eu cresci andando de bicicleta no meio dos tratores da Asa Norte. Que legal. Existia as Asa Norte estava começando quando eu cheguei em 78, né? Tinha pouca coisa. Então aquele parquinho Olhos d'Água lá, que hoje é um parque e tal, ali era uma fonte no meio do mato que a gente pegava a bicicleta lá da Olhos do Norte. Era tudo mato. E descia. Fazia trilha até lá. Que legal. Então a gente vê a cidade crescer, a gente vai se identificando, vai criando raiz, né? Vai vendo as coisas mudarem. E você é da onde do Rio? Eu morava na zona norte do Rio, no bairro chamado Grajaú, que é um bairro cercado por montanhas e florestas. Então era um bairro muito familiar. Só tem uma entrada que é a mesma saída do bairro. Então, praticamente todo mundo se conhece no bairro. Muito legal. É como se fosse um condomíniozão. Um grande condomínio, muito bacana. Muito legal. E qual a lembrança assim, que você tem do Rio, assim, que você mais gosta, assim? Ou você já desapegou, assim, do Rio? Cara, eu fui me desapegando aos poucos, né?
Sinceramente, assim, hoje ainda tenho muitos parentes, mas parentes que já estão muito distantes, né? Crianças, né, que nasceram e a gente não conheceu, não acompanhou, então são filhos de primos que a gente não tem aquela proximidade toda. Então a gente fala hoje em dia, a rede social nos deu essa possibilidade de acabar conhecendo pela rede social, né? Os primos que são da minha época, os contemporâneos, muitos já não moram no Rio. Né, os que moram, sim, a gente tem bastante identificação, a gente criou, né, grupos no WhatsApp e se fala muito. Então, aquele que foi começando a ficar muito distante, a gente acabou reativando. Hoje eu tenho mais contatos com alguns do Rio do que alguns de Brasília. Né? Também tenho muitos de Brasília, mas acaba que a gente vai se identificando pela semelhança, né, e tal. Sim. E aí, hoje, é basicamente isso, né? Fora, lógico, a beleza do Rio, que é indiscutível, né? É lindo, porém, né? É complicado. Infelizmente, a gente está numa situação terrível, né? No estado. No Brasil inteiro, mas principalmente no estado. Você sente falta ou você gosta mais de ficar aqui em Brasília? Não, eu sinto falta do Rio, né? Sinto falta das pessoas, sinto falta do clima do Rio. Mas a gente cria microclimas, né? Então, aqui em Brasília eu criei um microclima. Então, tem os meus parentes aqui, que a gente se identifica muito, né? Tem primos e tio que tem fazenda aqui, a gente vai muitas vezes para lá, né? Uma grande parte da minha vida eu cresci indo na fazenda deles, como eles foram na nossa, que a gente não tem mais, mas acaba que esse relacionamento ficou muito forte, né? Sim. Então a gente acaba tendo esse contato muito forte aqui e acaba que hoje em dia Brasília pesa muito mais na minha vida do que o Rio de Janeiro. E então assim, a gente tem essa aí eu comecei, depois a gente começou a ter a escola aqui, aí vim pro Alvorada, antigo Alvoradinha. Dali eu fui para Asa Sul, voltei para Asa Sul, fiz umas peripécias no Alvorada, porque não foram assim muito aprovadas, né? Coisa de moleque. Coisa de moleque? Coisa de moleque com moleca, né? Assim, sim. Aí eu já não era só beijinho na boca, né? Então aí... Já evoluiu um pouquinho mais, né? Aí a pessoa falou, Leonardo, não é melhor não. Então, tá bom. Aí eu fui pro laser, que funcionava ali atrás do Dom Bosco, depois eu fui pro Dom Bosco. E fiz meu segundo grau lá no Dom Bosco. Aí depois dali, aí eu fui fazer faculdade, aí eu saí de Brasília. Fez aonde? Comecei em Fortaleza. Eu fiz planejamento com especialização em turismo. Certo. Fui para Fortaleza. De lá de Fortaleza eu vim para Brasília, acabei a faculdade aqui, as últimas matérias, e daqui eu fui depois para o Rio Grande do Sul. Fui lá em Canela fazer um mestrado, uma especialização em gestão hoteleira. E era uma coisa que você queria fazer mesmo? Você gostava dessa área? Muito. Aí eu posso até linkar com o fator viagem, Rio, porque foi engraçado. Sabe aquela coisa de você descobrir o que você gosta? Sim. Aos 12 anos de idade, viajando daqui para o Rio, a gente começou a ficar em hotel. E quando eu comecei a ficar aos 10, 12, 11 anos em hotel, eu comecei a entender e me deslumbrar com aquilo, que eu falei, nossa, que interessante. O que é um hotel? É um ecossistema, né? Parece uma coisa que funciona por si só, né? Sei lá, um organismo, né? É uma empresa onde pessoas trabalham e fazem daquele local um lar provisório das pessoas que estão passando. Eu falei que aquilo é barato, que negócio encantador. Aí eu entrava em cozinha do hotel, eu ia visitar a governanta. Já era curioso já, né? Muito curioso. E aí eu achei aquilo encantador, né? Porque assim, eu comecei a perceber que assim, a gente está aqui nesse planeta para fazer o quê? Né? Independente do que você acredita, de onde você veio, para onde você vai, mas esse momento que a gente está aqui, independente se você acredita em reencarnação ou não, se você está aqui com algum propósito, qual é o seu propósito? Eu acho que todo mundo tem o seu, mas tem um propósito por trás de tudo, que é você trocar, você aprender e ensinar. Sim. Né? Com isso você pode de repente falar em, né, vamos evoluir, vamos, né? E eu achei aquilo das pessoas que trabalham no hotel, né, estarem se disponibilizando, independente de ganhar, é lógico que todo mundo tem que ser remunerado, mas você se disponibilizar no meio da estrada, num hotel, aonde você sai do seu lar, sai da sua cidade, ninguém aí morava ali, você vinha da sua cidade para trabalhar no hotel todo dia, para você fazer um ambiente para alguém, para que alguém esteja passando e possa relaxar, possa descansar e possa ter um prazer de um dia, né? Fazer da sua casa, nem que seja 12 horas,
né, a sua casa provisória. Eu achei aquilo encantador. Aí aquilo ficou na veia e eu fui começando a buscar informações, até que chegou o momento que eu falei, pô, o que eu vou fazer na minha vida? Né? Aí eu tinha descoberto a minha área de turismo, que é a base, né, da pirâmide. Né? A hotelaria está nessa pirâmide, mas a base é turismo. E aí eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Aí eu fui buscar. Aí eu comecei com turismo, depois fui para hotelaria, depois fechei com marketing, né, MBA em marketing, para dar uma geral, porque também acaba trabalhando com humanas, né, aí eu já estava na área de vendas também, aí, enfim. Aí foi migrando, né? Eu fui meio que me especializando na turismo, depois hotelaria, depois... Chegou a trabalhar em algum hotel? Sim, alguns. Trabalhava de quê? Eu entrei lá em São Paulo, depois que eu fiz a minha especialização em gestão hoteleira, eu fui fui ser estagiário, né? Então foram 6 meses no hotel, no Marriott, lá em São Paulo, para fazer o estágio. Começou como bellboy? É bellboy que fala, né? Na verdade, fiz de tudo, né? A gente faz um cross trainee, a gente muda em todas as áreas, então fica 3 semanas, 2 semanas, dependendo do setor. Então fiz de tudo, desde carregar a mala, né? Limpar a mesa, recepcionista. E gostava de fazer? Tudo, muito. O que era mais legal? Não gostava nem de dormir. Dormia no hotel mesmo, né? Acho que não, lá não tinha como dormir, então tinha que arranjar um quartinho alugado lá para poder dormir. Sim. E o que você gostava de fazer nessa área? E o que você não gostava? Atender o público. Atender o público, atender o público. Tudo que tivesse o público à frente, que eu pudesse proporcionar alguma coisa para encantar o cliente, e ele sair dali com um sorriso, falando, nossa, que bacana, você me resolveu o que eu queria, ou você me surpreendeu. Então podia ser podia ser num restaurante, podia ser na recepção, aonde fosse. Que é o que você carrega hoje, né? Fazer um atendimento ao público, entregar excelência, né, no trabalho. Você vem trazendo isso até hoje, né? Meu DNA é esse. Eu não consigo trabalhar atrás de máquina. Eu faço quando preciso fazer, mas... tem gente que é dos bastidores e tem gente que é do palco, né? Você é o do palco lá. Na verdade eu gosto de... Não é nem que eu gosto do palco, mas eu gosto de proporcionar alguma coisa para alguém. Né? E perceber isso nos olhos da pessoa. Então eu gosto muito do que a gente está fazendo. É trocar, né, energia. Né? Eu estou passando mensagem, estou recebendo mensagem. Né? Hoje está muito valorizado, tecnologia, informática. Eu graças a Deus que pessoas façam isso, porque eu não conseguiria fazer. Né? Então eu acho muito bacana essa linha. Essa é a minha vibe. Legal. E se me permite só um comentário, eu acho que trabalhar com o público, né, lidar com o público, tem que ter o dom, né? Não é todo mundo que tem essa... Eu não digo nem no sentido... espero que não me entendam mal, né? No sentido pejorativo da coisa, mas eu falo de... se você não tiver uma certa paciência, uma certa... resiliência ali na hora de entender o problema do outro e tentar resolver, e não só pensar, tem que trabalhar, tenho que ganhar meu dinheiro, resolver minha vida logo, tirar meu intervalo e é isso daí. Você tem que ter uma humanidade bem trabalhada, né? Se você não tiver uma humanidade bem trabalhada, você você tá no ramo errado, né? É isso aí. E aí, isso que você falou é muito interessante. Quando eu comecei a ir para o mercado para ganhar dinheiro, a gente tem aquele primeiro ímpeto de, poxa, eu quero o dinheiro, né? Então assim, eu acabei até esquecendo um pouco do meu princípio. Aí eu lembro que eu teve um diretor de hotelaria que chegou para mim e falou assim, olha só, esquece ganhar dinheiro durante 5 anos, procure focar para ser o melhor. Não o melhor do que os outros, mas o melhor sempre você pode melhorar. Né? A consequência é natural. Sim. Né? É como quando eu fazia natação, eu fui competidor de natação. Né? E a gente tinha um princípio que era seja melhor todo dia que você mesmo. Sim. Naturalmente você vai superar os outros. O seu adversário é você mesmo, né? Você mesmo. Tem que se superar. Eu lembro da minha competição a nível geral aqui em Brasília, eu acabei ganhando e foi por dedos. Legal. Né? Mas eu acabei desenvolvendo alguma técnica lá que deu certo para mim naquele momento. Mas aí eu lembrei disso. E o diretor falou assim para mim, esquece ganhar dinheiro. Durante 5 anos você vai pensar só como você ser melhor profissional. Né?
E para você ser melhor profissional, você tem que não só satisfazer o seu cliente, né, mas esquece cliente. Você tem que encantar a pessoa que está na sua frente. Entende? Você naturalmente, quando você perceber e olhar para trás, para sua conta, ela vai estar recheada. Sim. A consequência, né? O dinheiro vem. Isso funcionou bastante. Isso hoje muita gente fala, né? É difícil também você ter essa coach fala isso. Né? Porque... Mas antigamente, lá naquela época, em 1990, em 2000, né? Ninguém falava isso, né? Então, porque foi um toque muito interessante. Ficou meio banalizado com os coaches, né? Ficar jogando isso o tempo todinho. E às vezes soa meio assim, meio falso, né? Mas assim, tem uma certa verdade, né? Tem bastante verdade, né? E é difícil, né, cara? É uma coisa assim que você tem que entender. Você tem que falar, realmente, eu tenho que esquecer um pouco o dinheiro e pensar mais no meu trabalho, né? De entregar o melhor que eu posso entregar. Porque o dinheiro vem, né? Consequência. Mas é complicado ter esse tipo de mentalidade, né? É complicado. Hoje em dia, então, bem complicado. Porque hoje em dia tá tudo muito rápido, né? Muito resultado imediato. Todo mundo quer resultado imediato. As coisas estão muito... Tudo na palma da mão, né? Tudo tem que ser para ontem, né? É complicado. E você falou que fez natação, né? Sim. Você era competidor de natação. Fui. Não sou mais. Como é que era? Você competia em quê? Em nado mesmo? Era competidor de velocidade, né? Tiros de 50 metros... e de 100 metros. Legal. Chegou a ganhar medalhas. Ganhei. Tinha um quadro lá com algumas medalhinhas lá. Curtiu nadar? Muito, muito. Comecei como quase todo mundo, né? Porque tinha sinusite, bronquite e tal. Que nem eu também fiz natação por causa disso. Mas eu sou meio que, assim, gosto muito de entrar muito a fundo nas coisas que eu faço. Então acabei que gerou competição, aí vem a adrenalina, você acha bacana aquilo, né? Vi aquele mundo e tal. Só que não deu para continuar muito tempo, porque na época a gente também não tinha como ser remunerado por isso. E aí, um momento eu tive que parar para decidir ir para outras coisas, porque eu já estava tomando muito meu dia, né? Mas é bom que o esporte traz essa disciplina, né? De você estar sempre competindo, você trazendo o melhor de você, né? Traz. E você meio que adotou isso para sua vida, né? Exatamente. Eu acho que o princípio da vida, ela permeia em todas as suas áreas, né? Se você perceber os princípios, você pode utilizar isso em todos os lugares. Sim. E aí você fez hotelaria, trabalhou um pouquinho e depois, como é que foi? Foi para qual área? Então, eu fui para a hotelaria, mas na hotelaria, depois daqueles 6 meses, eu não tinha como ficar no hotel como funcionário. Aí me propuseram... Você estava em Canelas? Eu estava em São Paulo já. São Paulo. Porque o curso que fica em Canela, né, é o curso do Geraldo Castelli, que é um bem renomado, né, e eu escolhi a dedo, né? Era o curso, eu fiquei 2 anos para poder ir lá, porque era muito caro, eu não tinha dinheiro, eu tive que conseguir crédito educativo e tal. E quando eu consegui, eu fui. Aí, de lá, ele me colocou no Renaissance, que na época era um hotel que estava bombando. Sim. E aí, ele falou, cara, eu sei que você queria ir para um resort, mas eu vou te colocar lá, se você me permitir, porque é um hotel que vai te dar uma bagagem para você ir para a vida. Realmente, saí dali e fui contratado na época, o Fasano, que era não era hotelaria ainda, mas era restaurante. E aí eu fui para lá. E não tinha vaga nenhuma, só tinha de cumim. Vocês sabem o que é cumim? Não faço ideia, eu acho. Não é cupim. Quase igual. É um ajudante do garçom. Sim. Tá? Então, assim, tudo que o garçom não faz de pesado, o cumim faz. Mas ele também serve mesa e tal. Então, na época, acabei, né, vendo como funcionava da base. E é como o Geraldo Castelli falava. Só te interromper rapidinho, só para dar um exemplo para quem está assistindo, aí você me corrige, eu imagino que seja isso, tá? O cumim é aquele cara, quando você está no restaurante, ele passa recolhendo as coisas e você quer fazer um pedido para ele e fala, não, pera aí que eu vou chamar o garçom. Esse é o cumim. Esse é o cumim. Boa. Legal. Exatamente. Sai pegando... papel, né? A gente chama de desembaraçar a mesa, né? A gente recolhe a mesa, todos os pratos, traz os novos pratos para serem servidos lá na mesa, né? Quando o cliente levanta, a gente repõe a mesa, né? Tira toda a toalha, bota outra mesa e tal. Traz os pratos da cozinha empratados para colocar. Faz o serviço sujo, né? O serviço sujo, limpo e eu ia falar o sujo e o limpo, né? Tudo é com a gente. Bom, aí eu fui para garçom, né? No próprio Fasano.
Mas aí chegou no limite lá que eu não tinha como crescer muito, porque era uma família, né? Então uma coisa muito... E também não era meu objetivo, era aprender e ter noção. Então, nos intervalos eu ia para a cozinha, eu fazia estágio na cozinha, trabalhava com grandes chefes lá, graças a Deus, e fui aprendendo, né? Chegou a aprender a cozinhar? Fui cozinhando lá, eu acabei assumindo uma praça da cozinha, aí fui pro café, pro Gero Café, né, do Guatemi, fiquei algum tempo lá, e aí surgiu a oportunidade aqui em Brasília. Na época, um ex-aluno da mesma escola estava saindo de hotel, ele já era um gerente aqui, mais antigo que eu, e aí ele estava indo assumir um hotel, né? E aí ele estava precisando de gente. Aí ligou para a escola me indicou e eu vim. Nossa. Aí eu já estava aqui, na verdade, fazendo um trabalho num bistrô. O bistrô era um bistrô que tinha um renome aqui em Brasília, chamava Alice Bistrô. Ficava lá no Lago Norte, dentro de uma casa. Atendia o pessoal da alta sociedade, Sim. né? Tudo com reserva. Eu já tinha feito montado a primeira equipe do Alice, os garçons. Aí né? Você já estava mais evoluído. Isso, aí eu trouxe o know-how do Fazano, né, uni com o conhecimento da hotelaria e comecei, aí fui ser maître no restaurante, no bistrô. Sim. E também sommelier, porque eu tinha feito o curso de sommelier lá em São Paulo, na ABS. E aí vim para cá e assumi o restaurante Alice lá, enquanto maître, enquanto Legal. Também sommelier também. Já fui maître. Eu fui maître do salão de festas lá do Cota Mil. A minha tia, ela comandava lá aquele salão de festas. Ela dava imobiliário, né, as festas. Minha outra tia também era chefe de lá. E eu fazia serviço de maître lá. Legal. Era bem legal. Somos colegas. Somos colegas, exatamente. Isso aí. Eu gostava. Ficava passeando ali, vendo se tá tudo certo. Comia pra caramba. Muito bom. Tem esse risco também. Exatamente. E aí do Alice me chamaram. Aí eu fui pra Rede Accor, que na época estava montando a bandeira Parthenon em Brasília, que hoje chama-se Mercury, que é aquele branco que fica ali ao Sim. lado do McDonald's. Né? E aí a gente assumiu, né? Na verdade, o responsável lá era o Fábio Gregol, talvez alguns conheçam, é dono de outros restaurantes aqui em Brasília. E ele estava assumindo lá a gerência na época. E aí me chamou para auxiliá-lo, né? E ali a gente assumiu o Mercury, depois veio o Gran Mercury também, que na verdade na época era Mercury e o outro era Parthenon. Aí a gente abriu um restaurante chamado La Fer, que talvez alguns de vocês tenham frequentado. Não conheço. Eles montaram o La Fer, que é um restaurante bacana, o primeiro restaurante que tinha adega climatizada, envidraçada, né? Fica onde? Fica no mezanino do Hotel Gran Mercury. Certo. O Gran Mercury fica ali ao lado do ID. Sim. Tá? E aí eu comecei a operar os dois hotéis ao mesmo tempo, né? Então era uma loucura, mas eu gostava, aprendia pra caramba, né? Então eu ficava correndo de um pro outro o dia inteiro. Essa é uma correria. Né? Aí montei equipes e tal, cheguei a ter lá uns 8 maîtres, né? Gerente de restaurantes, que eu coordenava eles todos. Acabei galgando, né, o carro, fui para assistente, depois gerente de alimentos e bebidas e fui. Depois de lá eu saí, fui pro Bonaparte. Na época o Dudu Camargo tinha acabado de sair de lá. E aí uma empresa assumiu e precisava de alguém da área de hotelaria. Eles não eram, era de gastronomia. E aí eu fui como gerente também para poder dar o apanhado de hotelaria e montar as equipes, treinar as equipes. Aí fiquei lá mais 1 ano e pouco. E depois eu saí da operação de hotéis e comecei a dar consultoria para restaurantes. Aí dei consultoria para alguns restaurantes, depois logo eu estava fazendo já marketing, né? Aí logo chegaram... eu via que tinha muita carência na área de fornecimento de produtos aqui, né? E aí eu comecei a fazer contato com alguns fornecedores que se interessaram e a gente começou a fazer um trabalho comercial. Aí eu comecei como representante de alguns produtos, ainda inclusive estava fazendo trabalho para restaurantes, né, na parte de consultoria. Sim. E eu comecei a fazer representação. Depois eu assumi como sócio de uma coisa, montei uma central de chopp. Aí veio a Shop Center, que eu montei pela internet, várias páginas no Google, e comecei a juntar fornecedores de chopp em torno da Shop Center para poder fazer gestão comercial e buscar negócios, buscar tanto eventos e festas quanto contrato com bares e restaurantes que estavam precisando na época de chopp. Aí depois veio o chopp artesanal, né, que começou a surgir em Brasília.
Inclusive, galera, vocês aí que são da área de chopp aí, de cerveja, patrocina a gente aí, viu? Que a gente tá precisando aí de um patrocínio, né? Opa, chopp é sempre bom. Vamos brindar que o patrocínio vem mais rápido. Por enquanto a gente tá sem patrocínio, mas quem sabe aí, né? Surge aí um patrocínio aí bom pra nós aí. Vai surgir, vai surgir. Parece aí, galera, que a gente tá precisando. Vão surgir 3. Ó o negócio melhorando já. Mas eu tenho uma curiosidade, assim, nessa área de hotelaria, você deve ter visto de tudo, assim, acontecer, né? De tudo. Tem algum caso bizarro, assim, que você pode trazer pra gente, assim, que você falou, nossa... Cara, tem um caso engraçado. Tem casos e casos. Tem casos que eu não posso contar. Não, pode, pô. Ninguém tá vendo, não. Não, tá em bom. off. Ninguém vê o podcast, né? Não. Tá bom. Tem um... Eu não vou falar o nome do político, mas, né? Opa! Já teve político no balcão do hotel que a gente teve que descer para conversar e intermediar, que queria, não queria, mas não podia aparecer. Né? Já teve caso, por exemplo, de assaltante ser pego dentro do hotel. É mesmo. Assaltante que existia muito, né? Agora tem menos, por causa até da própria tecnologia. Mas quando não tinha a tecnologia e a interação entre os hotéis, entre os sistemas, tinha muito rato de hotel, né? Sim. Que eram aqueles caras que rodavam o Brasil se hospedando nos hotéis e ficavam ali 1 semana, 2 semanas, 1 mês em cada cidade, dando calote no comércio, né, em diversas maneiras, e no final dava calote no hotel e ia embora. Né? Então na hotelaria tem sempre um princípio de assim, você não pode abrir uma conta e gerar muito crédito para a pessoa. Né? Você tem que aos poucos ir encerrando a conta dele, ele assina e você renova. Hoje é feito muito assim, antigamente não era, então era muito mais fácil. Mas no Partenon, que era da Rede Accor, já tinha um sistema mais, né, monitorado. E aí eu lembro que uma vez foi pafafá, e de repente a gente foi ver, tava o ladrão parado no meio da recepção do hotel, com câmera aqui, câmera lá, e policial de um lado, policial de outro, tudo a paisana, e ele parado ali para a chegada do parceiro, que estava sendo guardada, para fechar ele no hotel. Aí os policiais mandaram a gente se afastar e tal, o cara chegou e já se embolaram na recepção e tiraram ele dali, jogaram no camburão e foi embora. Tem coisas assim, interessantes, né? Você vê muito, principalmente em série de assassinato, essas coisas assim, a galera, enfim, comete um assassinato no quarto de hotel, enrola o corpo num lençol, joga numa mala, leva no porta-mala. Qual que é a probabilidade disso acontecer de verdade sem passar... passando despercebido por quem trabalha, por camareiro, por enfim, por bellboy, Já aconteceu num hotel que eu trabalhava. De morrer, gente? O cara ficou 4 dias no freezer do hotel enrolado Caramba! Enrolado em lençóis dentro de uma caixa. Ficou 4 dias. Freezerzinho Não, né? Caixa, né? Tinha uma caixa grande de produto, de alimento, que foi fechado lá, lacrado, e colocaram lá dentro. Tipo, foram pro depósito de alimentos e colocaram dentro e deixaram. Da câmara fria. Bom, é bom que 4 dias, não cheirar, né? 4 dias a galera ainda ficou comendo as coisas que estavam ali em volta. Por aí. Caramba. Sabe qual é o hotel? Não. Não lembro o nome. Esse daí não lembro. Não lembro se foi em Brasília. Não lembro se foi em Brasília. Bom, a gente já sabe que foi em Brasília. Depois que ele falou que não lembra que foi em Brasília, a gente já sabe que foi em Brasília. Aqui, antes de eu ir pra hotelaria, eu trabalhei em alguns hotéis pra ver se era isso que eu queria mesmo. Fiz estágio em alguns e tal. E aí o gerente deixou 4 dias. Porque foi no carnaval. Ele morreu no primeiro dia do carnaval. Nem aproveitou o carnaval. Vacilão. Não aproveitou. Vacilão. E aí, se a polícia chegasse, ia interditar parte do hotel e não tinha como, né? E como é que vocês o gerente que fez isso? O gerente do hotel. Não foi o assassino? Não, foi o gerente do hotel. Ele morreu dentro, foi encontrado morto dentro do quarto. Ninguém sabe se foi assassinado ou se não foi. Tá. Aí o gerente falou assim: não morreu dentro do hotel. Tá? Então tinha lá 2 camareiras que sabiam, tá? Só ele e as 2 camareiras. De repente virou um podcast de crimes aqui. Plot twist de milhões. Aí depois de quarta-feira de cinza, que o hotel esvaziou, aí o corpo não foi achado no hotel, foi colocado no carro e foi levado para o hospital. Morreu no caminho.
Ah, congelado, né? Beleza. Aí depois o que aconteceu eu não sei, mas essa foi a história contada na delegacia e toca a vida. Não sei. Sim. E qual que é o procedimento quando é assim? Tem que não faz alarde, deixa tudo na miúda. Tudo não aconteceu nada. Os clientes tá não aqui, saberem, né? Mas não gera isso era na época, né? Até inclusive era dito isso, né? De uma maneira muito, lógico, velada, né? Mas assim, dentro do corpo hoteleiro, assim, gente, não morre ninguém dentro do hotel. Se você achou, você bota no carro e leva para o hospital. Se tá morto, se não tá, lá quando chegar vão dizer, mas a partir do momento que você achou alguém. Você também às vezes não tem condição de detectar se está morto. Você não é médico legista, né? Não tá acordado. Em vez de chamar, bota no carro e leva. No hotel não se morre ninguém. Então tá morto. Tá só dormindo. Exatamente. Depois morreu no carro, não sei. Até porque assim, como é que você vai criar um sistema, né? Como é que você vai? Você não é médico, não sabe. O hotel a gente não tem médico. Em vez de chamar alguém, você bota no carro. Naquela época era assim. Hoje eu não sei, porque já tem tempo que eu tô fora de hotel. Que legal. Mas era uma assim. Curiosidade aí boa da gente saber. Eu não sabia que funcionava assim. E você já pegou artista assim em hotel que deu problema, confusão? Eu já ia pedir pra definir, já pegou o artista? Não. Pegou o artista ainda assim, hotel fazendo coisas, confusão. Você viu que eu dei um tempo aqui pra responder, porque lá ele, que eu vou responder, né? Lá ele. Não. Artista, tive muito com artistas e pessoas de renome nos restaurantes, né? Dos hotéis, sim. A interação no apartamento não era muito a minha parte, porque como eu fui mais para alimentos e bebidas, né? O pessoal de hospedagem que tinha e tal. Mas restaurante, então, em São Paulo, por exemplo, Fazano, eu atendia pessoalmente muitas vezes, né? O Silvio Santos, Hebe Camargo, que legal. Zezé de Camargo. Assim, a gente atendia a mesa, né? Eles nem sabem quem sou eu, né? Caminhava até a mesa, né? Tudo bom, a Bravanela. Aqui em Brasília, muita gente também, lá na Alice, né? Ia no bistrô. Era um bistrô muito elitizado. Singular, muito elitizado. Então, assim, donos de grandes empresas faziam reserva direto. Não, obrigado, já estou satisfeito. Valeu. Que legal, cara. E aí, você chegou a montar o seu negócio de chopp. Eu montei a Shop Center quando eu estava mexendo com a parte comercial, né, de alimentos e bebidas. Ainda voltei a fazer, mas a Shop Center ainda não reativei. Tá? Nós estamos agora voltando a conversar com, como a gente chama, né, com os stakeholders, né, com o mercado, com os fornecedores, para poder fazer uma coisa bem feita. Tá pensando em voltar com... Sim, até porque assim, a gente continua com muito pedido de chopp. Né? Então assim, eu desmontei o negócio, mas o pedido continua. Porque ele continua girando na internet. Há mercado, há interesse. Sim, eu tô com 27 páginas no Google, né, cara? Então muita gente está procurando ainda e voltou a procurar. Mas eu, por enquanto, agora com a primeira mesa, eu dei uma travada para, né, estruturar as coisas, né? Mas a gente chegou a ter 7 marcas e 27 estilos de chopp. Legal. E aí começaram a chegar cervejas especiais, artesanais, né? Aí veio a pandemia, né? Aí não tinha evento para fazer, os bares começaram a fechar, mas a gente vendeu muito durante 2 anos para muitos eventos e deliveries de chopp, né? Desde barril de 30 litros até eventos com... Mas o consumo de cerveja aumentou 1.000 litros. Na pandemia, não aumentou, não? Aumentou, mas assim, gente que comprava cerveja, né? Pessoas. Mas para fazer o serviço, uma coisa oficial, onde a gente festa, os nossos eventos, né? Os parceiros da Shop Center tem as chopeiras, o maquinário todo, né? O chopp, tem, já lá instala, tem profissionais, que inclusive eu treinei alguns, que vieram da hotelaria, que eu já tinha contato, para serem pessoas que vão servir o chopp e a pessoa não precisa ter problema com o serviço, né? Profissional de chopeira, que sabe abrir a chopeira para regular. Então a pessoa pegava o chopp, já tinha a chopeira, já tinha um profissional treinado para tirar o chopp, e que era o técnico que, se precisasse abrir a chopeira, dar uma regulada, trocar uma mangueira, ele já tinha um maquináriozinho todo, o sobressalente, né, as peças sobressalentes todas para poder continuar a festa sem problema, né? Porque acontecia muito que o pessoal que pedia chopp recebia de alguém que ia embora e, se tivesse um problema
acontecia às vezes, né? De uma chopeira, de um chopp congelar, serpentina, de esquentar. Muitas vezes porque o próprio pessoal que na festa acaba desregulando. Sim. Porque se você não tem um profissional para tirar, todo mundo tira chopp. E aí um vai lá e mexe aqui, mexe aqui, mais entendido, né? Vai lá, mexe, exatamente. Faz coisa errada. Depois que tomamos, então, fica muito entendido, né? Aí desregula tudo. Aí liga pro cara de madrugada, o cara não tem como ir lá, né? Então a gente tinha esse esquema. Tinha acabado de montar, já estava funcionando, já tínhamos feito os bons eventos, pequenos, médios e até grandes eventos. Mas é uma coisa bem customizada, né? Para quem quer um chopp especial, um chopp artesanal, isso funciona bastante. O pessoal gosta muito. Que é aquele negócio que você falou, né? De trazer um diferencial, um atendimento com excelência, né, pro cliente. Exatamente. Sempre se importar. A coisa da veia, né? Você tá naquilo, você quer encantar o cliente, você quer que ele... Você não quer só entregar o chopp, você quer servir o chopp, dar no copo para ele, né? Exatamente. A gente começou assim, colocando o chopp, mas com o tempo a gente foi fazendo esse trabalho, criando os profissionais, treinando alguns, para que a gente pudesse fazer. Aí ele já levava, já montava tudo, já ficava na festa, já montava o evento, servia o evento, depois montava e ia embora. Então ali ficava o ciclo todo feito, né? Entendeu? É como um buffet. Sim. Ele faz isso com alimento, a gente faz isso com chopp. Então, já tinham bufês que já conheciam o trabalho e já nos ligavam e falavam: Leonardo, eu tô precisando botar um chopp. Aí ele me contratava para fazer o evento, o chopp no evento do buffet dele. Muito legal. Ou o cliente ligava direto para fazer, ele queria só chopp, enfim. Então, ainda tá lá na internet, tem várias páginas. Chopp Center Delivery. Vou pesquisar, vou pedir lá. Lá no Google, Chopp Center Delivery, você vai achar várias páginas. Tem páginas em todas as cidades aqui do DF, porque a pessoa pedia para o lugar dele lá. Massa, legal demais. E aí veio o Primeira Mesa. Então, aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia. Aí o Chopp Center parou. Tô fazendo aqui uma cronologia, uma crescente aqui da sua história. Tô acompanhando. Você vai puxando aí que eu vou falando. Aí veio a pandemia, a gente fechou a Chopp Center. E aí a gente começou a pesquisar. Eu tô falando assim, nós todos do mercado, né? A gente conhece, não conhece, outro, tem um relacionamento com várias empresas, vários profissionais do mercado. E aí, um dos profissionais que também era amigo meu fora do mercado, que é o Rivas, que é o meu sócio na Primeira Mesa. Rivas, gente boa, fala Rivas. Um abraço aí pro Rivas. Rivas, tá aí assistindo a gente. O Rivas, ele achou o Primeira Mesa, né? E aí me mandou um link e falou: Leonardo, olha isso aqui. Aí eu olhei e falei: cara, muito interessante. Por quê? Porque enquanto gestor de restaurantes, a gente tem algumas lacunas que não conseguem ser preenchidas. Sim. E o Primeira Mesa preenchia. E eu falei: meu Deus, achamos um negócio interessantíssimo. Quando eu fiquei sabendo, eu falei: nossa, que ideia legal, que sacada, genial. Então explica um pouquinho o que é o Primeira Mesa pra galera. O Primeira Mesa veio de uma startup. Pro Neto também, você conhece, Neto? Primeira Mesa? Vamos conhecer agora. Então, o Primeira Mesa veio de uma startup. Essa startup, ela pertence a um grupo que tem outras startups, então eles trazem princípios, gatilhos, todos para o Primeira Mesa com esse know-how dessas outras startups, né? E aí eles montaram o Primeira Mesa também. Buscaram, né, fizeram um benchmark também, viram que na Europa tinha algo assim. Mas qual é o princípio do Primeira Mesa? É o Revenue Management. Isso em hotelaria já funciona há alguns anos. Funciona também nas companhias aéreas. E agora funciona muito em eventos. O que é isso? É você preencher momentos que você organicamente não consegue colocar gente dentro do seu estabelecimento. Seja no hotel, seja no aéreo, seja no evento, né? Sim. E agora no restaurante através do Primeira Mesa. Em vez de ficar com aquele horário vago, com várias mesas vagas, você cria uma oportunidade para preencher, né? Isso. Que fica tão bom para o consumidor quanto para o dono do restaurante. Isso aí. Você preenche horários que organicamente não são preenchidos naturalmente para o restaurante, que você não consegue botar gente na hora que você quer. Né? Você abre o restaurante e você recebe na hora que o público quer. Sim. Mas se você criar iscas, se você criar atrativos, né, você pode preencher, certo? E agora, com uma tecnologia por trás,
né, embasando, você potencializa isso e você oferta para várias pessoas. Né? Então hoje está chegando agora, em poucos meses, a 8 mil usuários do Primeira Mesa em Brasília. No Brasil já são mais de 700 mil pessoas em mais de 120 cidades. Essas pessoas de fora passam em Brasília e tem uma perspectiva desse ano passar muita gente em Brasília. E aí quando eles chegam no aeroporto, eles recebem um push no aplicativo dizendo: estamos em Brasília, veja os restaurantes. Aí a pessoa abre o aplicativo, vê os restaurantes e já pode reservar aí. Muito legal. Então o Primeira Mesa, ele traz, através dessa ocupação desses horários que são organicamente baixos, novos usuários para ocuparem esses lugares, essas mesas. Entendeu? Então são dois grandes... duas grandes vantagens. Você ocupa o restaurante na hora que você está precisando e não consegue ocupar, né? Eu estou falando de restaurantes bons, não estou falando de restaurantes que estão precisando de gente e estão com as portas quase fechando, não é isso. Fala aí um dos restaurantes que estão com vocês. Vamos dar uns exemplos aí. Tem vários, né? A gente estava com o Noru, a gente estava com Figueira da Vila, a gente está com o La Portenha, a Le Pain Rusque. Só restaurante top, Rogerinho. Só restaurante top. La Terrace, né? E a vantagem é que você vai em restaurante bom pagando menos, né? Sim. Metade do preço que eles cobram. E em contrapartida, o restaurante preenche um horário que estava vago, uma mesa que estava vaga. Agora, só gastando energia. Basicamente, vocês, em vez do público criar a frequência no restaurante, o restaurante cria um público frequente nele, né? Exatamente. É mais ou menos esse sistema, né? Os usuários do Primeira Mesa passam a ser clientes do restaurante. Por quê? Nós levamos o público para lá, ele faz uma reserva de mesa lá, de algumas mesas iscas que a gente edita. Com isso, 8 mil pessoas já em Brasília agora, e está crescendo todo dia, vem ao seu restaurante. Alguns conseguem aquela reserva com desconto, mas quantos vão ver o restaurante, não conseguem a reserva, mas vão lá porque já ficam sabendo? Se não vão, fica aqui na memória. E outra, você faz uma propaganda do restaurante também, né? A pessoa vai lá conhecer o restaurante e vai voltar de novo depois. Custo zero fixo. O restaurante não paga nada para estar lá na Primeira Mesa. Ele só precisa estar encantando o cliente. Então a gente tem um hall de restaurantes que a gente já segue, vai olhando o que está acontecendo e está aberto para que os restaurantes também nos procurem, para que a gente possa conversar, né, para colocar. Nós temos interesse de colocar restaurantes que queiram encantar o público de todos os tipos, né? Então tem pizzaria, tem forneria, tem hamburgueria. Quantos restaurantes já tem cadastrado, você já sabe? Então, de bandeira são 20, se não me engano, 25 restaurantes. Tá? Agora, de unidades são mais de 30, porque tem restaurantes que tem 2 unidades. O Le Pain Rusque, por exemplo, tem 4 unidades e agora tem mais 2 franquias que vão entrar também. Né? Tem mais 4 restaurantes que já estão fechados para entrar. Né? E a gente não coloca todo mundo ao mesmo tempo. A gente faz uma programação de entrada porque a gente divulga isso através dos nossos canais, né? No Instagram. E a gente faz todo um trabalho com influências, né? Como você sabe. A gente leva para os restaurantes, faz alavanca. Minha parte preferida. Então a gente faz esse trabalho para divulgar o restaurante. Você tocou num ponto interessante que muito interessa ao nosso querido Rodak. Me interessa também. Como você vê essa importância do trabalho com os influencers nos restaurantes, enfim, num negócio? Hoje em dia a gente vive numa era digital onde antigamente você divulgava na rádio, outdoor e TV quando você tinha uma grana sobrando, assim, muito, porque é muito caro um horário, ainda é muito caro, eu posso falar porque eu tô lá, um horário em TV. Como você vê essa importância tanto dos formadores de opinião, dos portais, enfim, virtuais, das redes sociais? O que isso mudou o mercado, tanto de hotelaria quanto de aplicativo, do comércio geral? Assim, como é que você vê essa nova era, né? Essa era digital, visando propaganda, visando formar opiniões sobre um lugar, né, mais especificamente? Boa pergunta. Ótima pergunta. Gostei. Até parece que faz isso todo dia, né? Você me dá só um minutinho que eu vou chamar o chat GPT para responder? Pedir a ajuda do chat. É por aí. Amigos, isso é natural
né? Como a gente costuma dizer, é orgânico e é muito bem-vindo, né? Porque hoje em dia a gente está democratizando as coisas, né? Não? Sim. Né? Em vez de ficar na mão de canais, poucos canais, né, altamente remunerados, né, a gente está espalhando. Só fazer propaganda que tinha dinheiro, né? Hoje em dia está mais democrático. Exatamente. Você pode fazer com outras pessoas que vão entregar para um nicho. Ficou sendo mais autêntico. Eu acho que ficou sendo mais autêntico. Porque você, através de vários canais, como por exemplo influencer, você divulga para o seu nicho, né? Você pode segmentar, sabe que os influencers acabam segmentando também, essa é a tendência, né? Como as agências de publicidade eu acho que no fim a gente vive uma era de micronichos, né? Porque é muito melhor você entregar a sua publicidade, a sua divulgação na mão, entre aspas, de uma pessoa que fala com 1000 pessoas, mas que são seu público-alvo, do que você simplesmente pegar um outdoor no centro de Taguatinga e soltar lá pelo mesmo valor, ou pelo mesmo... Vai ter, beleza, você vai atingir 200 mil pessoas por dia, mas qual é seu público-alvo dentro das 200 mil pessoas? Às vezes nem é a região certa, né? Sim. Eu acho que, assim, ele acaba sendo uma ponta de uma divulgação... de uma multidivulgação, né? Então, assim, você tem lá, por exemplo, eu vou falar do outdoor que você tocou no assunto. Você tem, por exemplo, você bota um outdoor lá na entrada da cidade. Todo mundo vai passar, vai olhar, mas não retém, né? Aí vem o influencer, vem o canal, né? E fala sobre. Aí ele fala, poxa, eu já vi isso em algum lugar. Às vezes ele nem sabe que é o outdoor, mas ele fala, poxa, aquilo que eu já vi, deixa eu ver. Aí ele se aprofunda e se interessa em saber. A TV era meio que isso até um tempo atrás, alguns anos atrás, que era você anuncia, até hoje é assim, mas com menos alcance, na minha opinião, de nichos, né? Comparado à internet. Mas você escolhe o programa ou que a sua propaganda vai entrar ou no intervalo ou dentro do programa, justamente pensado no seu público-alvo, né? Se você é dono de uma fábrica uma loja que vende produtos de beleza e tem um programa de bem-estar passando 2 da tarde, você vai naturalmente colocar naquele horário, né? Sim. Eu acho que isso já criou-se uma cultura de investir nos nichos, né? Sim. E eu acho que com a rede social isso foi potencializado, porque eu acho que você humaniza mais a propaganda, né? Tipo, pô, o cara que joga bola na rua igual eu tá falando bem daquela camisa pra jogar bola. Então, ele joga no mesmo esquema que eu, faz as mesmas coisas que eu e tá falando que aquilo é bom. Então, por que eu não vou dar um voto de confiança? Então, eu acho que ele potencializou essa questão dos nichos, né? Virou o micro nicho que acaba tendo um retorno melhor, né? Pro anunciante, enfim, pro comércio, né? Você segmenta, né? É o sniper, né? Sim. É o tiro certo, né? Falando da humanização, quer dizer, você tocou no assunto que é justamente o que eu procurei fazer agora. Eu fiz um Instagram pessoal meu, né? Que na verdade a princípio eu iria falar sobre consultoria para restaurantes, então acabou migrando mais para o Primeira Mesa, né? Tanto é que agora eu estou criando um outro para falar sobre restaurantes. Mas acabou eu acabei virando um influencerzinho do Primeira Mesa sem ter intenção e acabou naturalmente ficando isso. Você virou o rosto do Primeira Mesa. E aí eu comecei nesse canal, que é o Leonardo Por Aí BSB, para falar da humanização, mostrar quem está por trás dos restaurantes. Make-off, né? Os bastidores. Na verdade, né, não só o make-off também está saindo, mas está saindo naturalmente também. Sim. Mas a ideia foi falar, porque os influencers eles vão e falam dos pratos e do restaurante. E eu quero falar sobre quem está por trás desse prato. Quem te encanta realmente? Não chega a ser o bastidor, mas é o dia a dia, né, na verdade. Assim, quem é o Rodak? Entendeu? Eu não vou falar sobre o podcast. O podcast vai ser falado naturalmente. Porque é muito fácil. Quem está por trás do Deu Bom Brasília? Assim, quem é o Rodak? O que você faz? O que você fez? Como você chegou aqui? Então eu faço isso com chefe de cozinha, faço com sommelier, faço com gerente, faço até com garçom, faço com comida. Que encanta lá dentro. O que acontece, a gente vê muito, e eu acho que é um papel, a gente acabou de exaltar isso, é um papel muito importante. Eu vou falar isso com todo respeito, tá? Mas o que
o normal da gente fazer esse tipo de propaganda, de ação e tal com a influenciadora é o que você falou. Ele vai lá, prova a comida, fala dos valores, fala o que gostou, o que não gostou, o que vale a pena, o que não vale a pena. O que é necessário. O que é necessário. Sim. Mas você tá fazendo um tipo de conteúdo que é beleza, mas vamos entender o processo todo pra chegar nesse prato bom que o cara falou que é bom. Pergunta pro chefe como é que ele pensou nisso. Pergunta pro tem que ser servido assim. Tem que... Então você entende o processo até chegar na experiência que o influenciador passa, né? Sim. É porque você entende. Se você entende quem faz aquilo que te encantou, você vai ver da onde veio o seu encantamento. Entendeu? Porque se ele fez aquilo, ele vai fazer outras coisas. Naturalmente. E por que ele vai fazer aquilo? Então você cria uma identificação com o autor. Então você vai no restaurante daquela pessoa. E aí você vai comer o que ele tem lá para te servir. Sim. Entende? Não necessariamente no frango, ao molho, no spa, não sei o quê. Você vai pelo conjunto. Pelo conjunto da obra. Pela experiência. Pela experiência, exatamente. Não necessariamente... eu me pego às vezes indo num restaurante que tem... um ou outro prato que é o que eu gosto, porque os outros não tem, não que sejam ruins, mas porque tem um ingrediente que eu não curto, sei lá, tem, sei lá, jiló, eu não como jiló, mas aí vou lá pra comer outras coisas. E eu poderia muito bem só olhar o cardápio e falar, não vou porque a maioria dos pratos não me agrada, mas a experiência do lugar não é só aquele prato lá que me chamou a atenção ou não me chamou a atenção. Sim. É a experiência do lugar. Sim. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu passo direto. Tenho amigos que são veganos. Eu não sou vegano. Mas eu aprendi a gostar de algumas comidas veganas e eu não me importo de ir num restaurante, de ir em algum lugar, de ir numa festa de algum deles e, de repente, eu nem como nada. Mas eu tô pela experiência. Então, é mais ou menos o mesmo espírito, né? Isso aí. Porque, na verdade, qual é um dos grandes diferenciais da primeira mesa? É encantar, certo? Sim. Então, a gente entende que se a pessoa vai ao restaurante que está no primeira mesa e hoje ele recebe um desconto para estar indo lá pela primeira vez, pela segunda vez ele vai procurar um outro restaurante do primeira mesa. Porque ele gostou daquela experiência, então ele vai procurar um segundo, um terceiro, um quarto. Claro. Mas se aquele restaurante que encantou, conquistou, ele recebe a base de dados do usuário. Ele pode fazer a campanha direto. Sim, e se ele encantou, o cliente se identificou, ele vai voltar naquele restaurante fora do primeira mesa. Eu falei. Porque ele vai usar o primeira mesa para conhecer outro restaurante, uma outra experiência. Mas se você se encantou, vamos imaginar você e a sua esposa. Você se encantaram com aquele restaurante. Na semana que vem, você quer ir também no primeira mesa, mas você vai no outro restaurante para experimentar. Sim. Mas ela gostou. Na terceira vez, você vai no outro restaurante, no terceiro restaurante. Mas se ela se encantou, você se encantou, você fala assim, vamos voltar lá, amor, naquele restaurante que a gente foi tão bem atendido, gostou bastante? Vamos. Aí você olha no primeira mesa, muitas vezes não vai ter lugar, porque são pouquíssimas mesas que a gente edita lá. Mas você vai. Você gostou, já conquistou, né? Sem desconto. Você já entende? Você não depende do desconto para ir lá. A gente quer só apresentar o restaurante que é bom, que vai fazer um diferencial. E aí sim, ele ganhou o cliente. Ele passou a ser o cliente. Passou a ser. O usuário do primeira mesa passou a ser o cliente daquele restaurante X. Sim. Que tá ali. Então, ele pode ir ao primeira mesa de novo em outro restaurante para conhecer a experiência. Pô, já tem 30 restaurantes que ele pode ir. E tá entrando mais. Então, assim, ele vai ficar pulverizando os restaurantes, mas aquele que encantou, ele volta. Ele cria identidade de identificação. O preço inteiro, o preço cheio. Isso. Que ele gostou. Aí o Leonardo por aí, BSB, tá justamente mostrando quem tá por trás dele, para que ele possa ratificar e assinar o encantamento. Entende? Então, galera, já segue aí o Leonardo por aí também, que ele vai mostrar todo por trás, né, do conceito. E aí o primeira mesa BSB vai mostrar a entrada, que são os restaurantes, né? A entrada, a capa, né? Nós estamos aqui. Aí ele vai ver os horários, os dias que estão editados, né? E aí vai ao restaurante que ele escolheu, né? Para experimentar esse restaurante. E aí um restaurante fica mandando para o outro, porque a pessoa que está dentro do primeira mesa,
ela tende muito mais aí a um outro restaurante que está no primeira mesa do que a um que está fora do primeira mesa. Entendeu? Por quê? Não por... Ele quer o benefício, ele quer a experiência, ele quer o desconto. E aí ele vai ao restaurante, depois o restaurante encanta e aí converte. Aí ele não precisa mais ir pelo primeira mesa. Ainda tem isso, né? Porque a pessoa que usa o primeira mesa vai num restaurante, ele vai querer ir num outro restaurante que está no primeira mesa também. Exatamente. Não que está fora. E aí são hoje 30 restaurantes mandando um pro outro, girando. Ainda tem isso, cara. Sim. É bom demais esse aplicativo. Obrigado. E parabéns. Valeu, Rivas. E é importante falar também que o Primeira Mesa, porque antigamente tinha o Groupon, tinha Peixe Urbano, que era que esses sites de desconto, né, que a gente pegava lá. Clube de desconto, exatamente, que a gente pegava, ganhava um desconto ali, comprava com desconto, ia no restaurante e era mal atendido. Acontecia muito isso, não sei se já aconteceu. Hoje ainda tem um, né? Que o YOLO, né? Assim, eu não sei a experiência, eu nunca usei, então eu não posso. Ele é mais ou menos. Na verdade, acho que você vai, compra um prato e ganha outro, na verdade. Mas é um clube de desconto, você paga uma mensalidade e tal. Tem vários restaurantes, mas eu confesso que eu não usei. Quem usou e puder falar pra gente aí nos comentários, né? A experiência. Sim, eu gostava muito desses. Eu quero só, já que você falou o nome, eu vou pontuar que assim, é um aplicativo interessante, tá? O YOLO? Eu não conheço. Eu não usei, né? E ele tem uma base de clientes muito grande. Ele é um aplicativo grande, é de um banco e tal, então ele tem todo por Mas o Primeira Mesa é melhor. Obrigado. Mas o que acontece? O que você falou do Groupon, né? Então, o que acontece? Ele faz uma promoção, ele é um aplicativo de desconto. Né? Então, assim, você vai lá e fala, eu quero as pessoas aqui tal dia. Não tem horário, não tem nada disso, não tem quantidade. Aí você vai recebendo gente. Primeira coisa, quando você recebe uma pessoa, o que ela faz? Ela vai num horário que geralmente todo mundo vai, independente de ela ter o desconto ou não. Exatamente. Certo? Se você tem um restaurante já quase todo ocupado e chega gente com desconto, não pode ficar. E pior ainda, se chega gente que vai pagar 100% e você está cheio de gente lá que está pagando, está dando desconto. Aí você cria uma guerra interna. Quer dizer, por que você vai colocar gente dentro do seu restaurante no horário que você já está cheio? Sim. Então, está perdendo, né? Aí um outro diferencial do Primeira Mesa. O Primeira Mesa... Eu ia falar isso, eu já vi o primeiro vi o primeiro diferencial. E eu já tive, só pontuando, na época do Groupon, Peixe Urbano, eu não me lembro em qual dos dois, mas eu já tive problema de chegar, tipo, por exemplo, comprei uma promoção, chegar lá e falar, não, então hoje a casa tá cheia, então se você olhar lá as letras miúdas, vai falar, quando não tiver mesa, infelizmente volte outro dia. E a gente reagenda para outro dia. Não, e acontecer de você ser mal atendido também. Isso aí direto. Se você, tô chegando aqui, vou comprar com metade do preço aqui. Aí o garçom já olha para você assim, é Groupon? É Peixe Urbano? Aí já te atendia mal. E aí não tem esse problema com Primeira Mesa. Não tem, porque a gente não vende desconto. A gente vende mesa. Sim. Entendeu? Então os restaurantes... E junto comigo, cada restaurante, a gente vê a curva de ocupação dele, dia a dia, durante a semana, e a gente vai editar algumas mesas naqueles horários de contracurva, também algumas mesas no horário de curva alta. Porque você também tem que agradar o cliente nos seus horários. Sim. Não é você colocar a gente só num outro horário totalmente fora da história. Né? Não é essa a história. A ideia a gente faz como se fosse um sistema de gota. A gente coloca algumas mesas em horários interessantes para o cliente do Primeira Mesa, que organicamente ele já iria, e a gente coloca mais mesas em horários um pouco antes ou um pouco depois do movimento orgânico. Mas assim, nada demais. Então, se o restaurante lota às 20 horas, a gente coloca uma mesa às 20 horas, 2, 3 mesas às 19, que vai estar com 30% de ocupação, então tem mesa vazia. Ainda assim, você, no horário de pico, você ainda consegue colocar as mesas lá para atender? Sim, todos os restaurantes colocam, porque esse é o princípio. A gente quer agradar o usuário, o cliente. Esse cliente vai ser cliente dele, entendeu? Então, assim, o cardápio é aberto, né? Ele tem desconto. Outra grande diferença é entrada, prato e sobremesa. Olha aí, que tá? Então, assim, você já fecha o pacote. Você vai lá e escolhe. O cardápio é aberto. Você pode chegar lá e comer só uma entrada, o outro pode comer entrada, prato, sobremesa, o outro pode comer só um prato e uma sobremesa. Então, você escolhe do cardápio. Por quê? O nosso princípio é o seguinte: a gente não está aqui para desovar estoque em cima do cliente. Então, esse negócio de você tem esse prato e aquele para você comer, poxa,
cliente está indo lá para conhecer você. Aí você fecha o cardápio. Não é que você vai desovar o estoque, mas você parece que você está empurrando alguma coisa para cima dele. A gente está levando pessoas, usuários, para se transformarem em seus clientes, restaurantes. Tá? Então, assim, restaurante, você tem que encantar. Como é que você vai encantar se você dá 2 coisas de 30 que tem lá? Então, a gente oferta. Ele pode retirar, sim, alguns pratos, aqueles pratos que têm um custo altíssimo, né? Geralmente 5%, 10% dos pratos ele pode retirar. A maioria não está retirando porque está entendendo que os pratos não saem assim aos montes só porque o prato é caro. Né? Não. Então, ele oferta para o cliente o que ele tem de bom. Tá? Para o cliente, para o usuário se transformar em cliente. Então é um bom atendimento, um bom prato, boas opções, para que ali ele ganhe um desconto, mas ele ganhe muito mais uma experiência, um bom atendimento e se encante e possa voltar até fora do aplicativo. É isso sim que a gente promove. A gente promove a ida de novos usuários para se transformarem em clientes toda semana. Sim. Porque aí ele vai ficar com a base de dados do cliente, que vai fazer as campanhas direto, vai encantar e com isso esses clientes novos viram clientes habituês. Sim. E a gente vai mandando mais cliente, e com isso um restaurante vai mandando para o outro, do mesmo jeito que Brasília recebe gente do Brasil inteiro e está entrando no Primeira Mesa dessa maneira. Sim. Então, assim, nós somos um aplicativo de reserva de restaurante para maximizar a ocupação do restaurante nos horários que o restaurante, dias e horários que o restaurante precisa e quer elevar a sua ocupação. Para bons restaurantes que façam um diferencial. Sim. Tá? Então, assim, a gente quer que ele entenda isso. Então, a gente, inclusive, promove que o restaurante tenha bons funcionários, né? Faça com que os usuários sejam treinados. O ambiente, né? A cultura de ambiente de treinamento, isso vale muito. Vale bastante, né? E é o que eu fazia em alguns hotéis. Eu, inclusive, tenho um treinamento e eu estou reativando esse treinamento, né? E melhorando esse treinamento, adequando ao mundo moderno, que é um restaurante, como vender, como maximizar sua venda e encantar em restaurante à la carte. Para que os funcionários tenham essa. Então, vou fazer transformar em algumas palestras e alguns treinamentos, primeiramente para o pessoal do Primeira Mesa, né, os nossos parceiros, para que a gente possa melhorar e depois talvez disponibilizar para o mercado. E diz aí como é que funciona o Primeira Mesa, quem quiser baixar o Primeira Mesa, muito simples, está nas plataformas, está no Play Store, né, primeiramesa.com.br, no site, ou então lá na Play Store. Você baixa lá a Primeira Mesa. É só baixar, browserzinho, ocupa espaço, fica lá o link. E aí você vai ver os restaurantes todos. Vai aparecer os restaurantes rodando, os seus pratos, os seus horários que tem para reserva, os horários que já não tem mais, que já foram reservados, estão riscados. E aí você escolhe o dia, o horário, fica sempre uma semana de disponibilidade para reserva. Você tem só de hoje a 7 dias para reservar. Aí quando fecha o dia de hoje, abre o dia, o 8º dia, vira 7º dia. E tem uma taxa, como é que é? Isso é uma coisa muito interessante. O usuário não paga nada para estar no Primeira Mesa. Ele só tem uma taxinha que fica em média R$5 por pessoa para usar a mesa, para reservar a mesa. Então tem uma taxa para duas pessoas, para 4 e para 6 pessoas. Ou seja, a pessoa vai lá, vai escrever o restaurante, vai pagar a taxa da reserva da mesa, né? Isso. Que fica de R$5 mais ou menos por pessoa. Vai no restaurante e vai pagar metade do preço do prato do restaurante. Do que ele quiser comer. E isso acaba proporcionando também uma coisa muito importante que nenhum outro aplicativo proporciona, só a gente. Que é, você pode ir sozinho ao restaurante, comer e ganhar 50%. Legal. Porque se você não precisa ganhar um prato comendo outro, né, dificilmente você vai comer dois pratos principais, né? Então você não duvide do gordinho aqui. Então você pode ir sozinho, e hoje tem 30% do público aqui no plano piloto mapeado que mora sozinho e anda sozinho. Né? Então, assim, esse público todo vai ser atendido pela Primeira Mesa. Você já pode chegar sozinho, você escolhe o que você quer comer e ganha 50%. Pode ser entrada, prato, só entrada, sobremesa. Tem alguma coisa você ver qual o restaurante mais top é o restaurante mais barato, alguma coisa assim?
um filtro para você ver assim, tipo, esse aqui é mais em conta. Nós temos uma classificaçãozinha que o restaurante edita o preço, o prato mais barato, né, que está ofertado no cardápio, e o mais caro. Aí tem uma média, você vê lá no legal. aplicativo, tá? Muito legal. Tem mais alguma coisa que você queira falar do aplicativo que a gente não falou aqui? A gente fez uma miscelânea, né? Acho que a gente falou bem, né? Acho que falamos bastante, né? Bastante. Mas eu acho que assim, a gente tem... Eu acho que o grande diferencial do Primeira Mesa é a gente criar oportunidade para todos da cadeia. Entende? O que eu acho legal desse aplicativo é isso. Todo mundo ganha. É o consumidor, é o restaurante. Todo mundo sai ganhando. Porque não adianta, como você falou do Groupon lá atrás, né, que existia, que enchia um restaurante num dia, né, e ficava a gente sobrando, e cliente dava um atendimento bom. Né? O negócio é você escolher. Então, assim, você edita. Então, lá no trás, quando a gente era operador de restaurante, falava assim, como é que eu vou trazer gente para ofertar essa mesa aqui que está vazia, e no outro horário eu tenho sobra, eu tenho overbook. Como é que eu faço para migrar esse pessoal? Não tinha como. Hoje tem. Primeira Mesa faz isso. Sim. É o que os hotéis fazem, é o que o aéreo faz. Sim. Você não entra lá e consegue um descontinho especial lá, num assento no dia tal, no horário tal. Então, isso é o gerenciamento de receita por ocupação inteligente. É o que a Primeira Mesa trouxe e junta grupos de restaurantes na cidade para ofertar isso. E nós temos um diferencial também que nós temos um marketing e uma captação seletiva onde a gente busca usuários com perfil para esses restaurantes. Então o nosso target ele acerta 85% a 90% no público-alvo. Então, assim, são pouquíssimas pessoas que passam que não compreendem o que é a Primeira Mesa, querem abusar, alguma coisa, mas isso aí rapidamente a gente deleta, porque rapidamente o restaurante nos reporta e a gente fala diretamente com o usuário e fala, olha, não está interessante. Aí o usuário geralmente sai da plataforma porque não está adequado. Sim. A gente quer peneirar, a gente quer bons restaurantes, a gente quer bons usuários. Bons no sentido de entendeu como é que funciona a coisa? As regras são essas. Então vamos lá, entendeu? E outra coisa... Não é bagunça, né? O desconto na alimentação, ele acaba sendo reduzido muito na conta da mesa. Por quê? Porque se você tem um desconto fixo, que para o usuário é um desconto bom que atrai, mas não é aquilo só que atrai, ele vai pela experiência. Aquilo é um agrado para ele ir pela primeira vez com o seu restaurante. Mas se ele tem um desconto na alimentação, você se alimenta com um limite. Né? Agora, para bebida, não tem desconto. Então, quando você tem uma equipe que sabe vender, né? E também outra coisa, quando você tem vários princípios no Primeira Mesa e vários gatilhos, né? Então, psicologicamente, quando você tem um desconto bom em alguma coisa, você compensa em outra. Porque você sabe que você vai gastar X. Pô, eu gastando muito menos, então eu posso compensar onde? Na bebida, que é onde ele paga 100%. Vai preparado a gastar 200, tá gastando 100, fala, posso gastar pelo menos 50 aqui. Posso comprar mais um vinho. Eu não ia tomar um vinho, mas agora eu vou tomar um vinho. Eu ia tomar uma cerveja artesanal, eu vou tomar 2, 3. Exato. Porque eu tô pagando tão pouco aqui nessa alimentação que eu posso compensar. E é compensador ainda, né? O restaurante ganha bastante. Então esse desconto ele vai reduzindo. Quando ele vê a média, é um desconto bem menor. No final das contas, na conta do restaurante. Sim. Então assim, é um princípio muito interessante. E outra coisa... Legal. Quando você passa na frente de um restaurante e você vê gente, e você passa em mais 3 restaurantes naquela rua e não vê ninguém, o que você faz? Eu vou no que tem gente, né? Tem gente. Tá, então, se você passa no horário mais cedo e você vê mesas naquele restaurante do Primeira Mesa, ele faz isso, eles param e entram. Tem isso, né? Ainda tem mais isso. Uma mesa do Primeira Mesa atrai uma mesa fora do Primeira Mesa. Entende? Então, quando você fala de toda essa métrica, cara... O que você hoje dá de desconto, restaurante dá de desconto para o usuário que vai se transformar em cliente dele, né, é praticamente nada. Você entende? Até porque não é para todas as mesas, é para algumas mesas naquele horário. Ficam várias mesas para justamente atrair o outro público. Ainda tem que está passando. Tem o marketing boca a boca, que você está recebendo de um cliente que está indo lá, gastando menos, e com certeza ele vai postar no Instagram, vai falar, galera, Primeira Mesa, eu tô aqui pelo Primeira Mesa, 50% de desconto nesse restaurante, vai chamar, né, a galera. Então ainda tem mais isso ainda. Eu vou dar aqui um spoiler para você, vou dar né?
Primeira mão, hein? Exclusivo. Primeira mão. Vai se criar algumas campanhas junto a usuários, tá? Justamente para a gente fazer essa triangulação. Ó, que legal. Tá? Então a gente vai fazer campanhas com usuários da primeira mesa. Esteja nas mesas para você descobrir quais são essas campanhas que a gente vai estar criando aí. É isso. Então a galera que quiser acessar a primeira mesa, compartilhe. Galera que quiser acessar a primeira mesa, entra nas lojas, né? No App Store. App Store. Do Apple qual? Do Android Store. Play Store. Play Store. Na Play Store, e no Apple Store, baixa a primeira mesa. Segue primeira mesa também. Segue. Marca lá. E você pode também mandar sugestões de restaurantes lá no nosso Instagram. E que o restaurante que quiser participar, como é que faz? Entra em contato como? Pode entrar em contato. Primeira mesa, BSB, nosso Instagram. Sim. Vai lá no direct, fala: oi Rivas, oi Léo. Queria conversar com vocês sobre o Primeira Mesa. Aí a gente vai entrar em contato e vai fazer uma visita. Será um grande prazer estar com você no Primeira Mesa. Legal. Se vocês for dono de restaurante e estiver vendo aqui e entrar em contato, vocês me chamam também para ir comer, viu? Isso aí. Faz essa gracinha. Marca o Rodak. Eu e o Neto, né? Marca o Deu Bom. Por favor. É isso. Então, cara, muito legal. Vamos fazer então o nosso Deu Bom e Deu Ruim. Que aqui é o nosso quadro que você vai falar alguma coisa assim. Primeiro deu ruim, que aconteceu assim. Vamos falar do Primeira Mesa. Deve ter acontecido alguma coisa no começo, que deve ter dado ruim assim pra vocês. Então deu ruim primeiro? Deu ruim primeiro. E terminar com deu bom pra gente terminar em alta. E vamos, vamos deu ruim? Caraca, peraí. Mudar a cor do cenário aí, ó. Deixar mais quente aí sim, as luzinhas. Então é isso, pode ir lá. Teve algum problema, assim? Deu ruim, que você falou assim, caramba. Com Primeira Mesa? Alguma coisa que você passou assim com a Primeira Mesa, que foi um sufoco que depois você contornou, sei lá. Um cliente que não entendeu a proposta, veio reclamar. Nós tivemos dois clientes que não entenderam a proposta e queriam desconto no cafezinho. 50% no cafezinho. Aí o cliente... Bebida, não tem desconto. Sim. Aí o restaurante teve que comentar conosco, né? E a gente falou com o cliente, ele entendeu, falou: olha, tá aqui nas regras, porque todas as regras estão lá na história, né, cara? Claro. Não foi nenhuma, vamos dizer assim, má intenção dele. A gente percebeu que não era ninguém querendo, quem vai tirar vantagem. Ele só estava achando que estava sendo enganado pelo restaurante. Eu falei: não, gente, tá no Primeira Mesa. Aí eles mostraram as regras, foi tudo tranquilo. Foi um deu ruim de boa, assim, tranquilo. Foi um deu de leve. E um deu bom que você viu assim com Primeira Mesa que foi legal, uma ação que você fez que deu muito bom, algo que é transformado. Assim. Tem um negócio que deu muito bom. Deixa o Neto botar o deu bom. Joinha, vai. Uma coisa que deu muito bom? Isso. Cara, tanto deu bom que eu não sei nem o que eu vou falar. Todo dia a gente tá com boas novidades, gente entrando, elogiando. Se a gente olhar lá no Google, né? Se a gente olhar lá nos aplicativos de avaliação, nós somos o primeiro colocado. Tá indo bem então, né? É o primeiro colocado. Primeiro colocado. Tá mais que o TripAdvisor, tá mais, né? A avaliação dos restaurantes, a avaliação da experiência dos usuários. A gente tá com uma lista de 5 estrelas, que é o máximo, né? Com elogios, com comentários. Eles gostam muito de falar dos restaurantes, né? Porque eles avaliam, os usuários avaliam os restaurantes, né? Isso é muito legal para o restaurante também. Então a gente passa qualquer crítica, qualquer sugestão, a gente passa também para o restaurante, né? Então, assim, tem bastante elogio. Então, assim, deu muito bom. Eu acho que o Primeira Mesa acertou e cravou em cheio. Eu acho, particularmente, quando eu ouvi a ideia, eu falei, cara, que ideia sensacional, velho. É muito boa essa ideia. Porque, como eu falei, o restaurante ganha, o cliente ganha, só tem vantagem. E vocês acertarem cheio, né? De estar aí com Primeira Mesa, fazendo essa representatividade em Brasília, né? Vocês são representantes do Primeira Mesa. Muito legal. No DF todo. A gente começou com o plano piloto, mas está aberto para restaurantes, né, das cidades satélites todas. Tá, pra só gente procurar vocês, né? Só nos procurar. A gente começou aqui porque o foco, né? Primeiro
para poder concentrar os esforços. E galera, fica a dica aí, ó. Dia dos Namorados tá chegando aí, né? Bom fazer uma média com a patroa, né? Muito. Inclusive tem as campanhas todas, né? As Sim. datas comemorativas, a gente faz uma campanha e faz um sorteio. Aí, que legal. Então, Essa é a palavra mágica. Sorteio. A gente faz um sorteio do consumo completo para 2 pessoas em 2 restaurantes toda data comemorativa. Então teve dia das Mães. Dia das Mulheres, dia das Mães, vai ter dia dos Namorados. Participam sempre 2, a gente escolhe 2 restaurantes para participarem e aí eles sorteiam uma refeição completa. E os restaurantes são bem parceiros. Tá na hora de inventar um dia do podcast, né? Tá na hora de inventar o dia do podcast, hein? Que aí a gente tem chance. Vai eu e o Neto fazer um almoço de casal. Não, eu também quero deixar aqui, se eu puder, elogiar os nossos influencers, cara. Estão entrando cada vez mais influencers interessados em fazer as campanhas conosco. Sim, é isso que eu ia perguntar. Muito legal. Você sente diferença na campanha feita por influencer? Você acha que tá dando certo? Muito. O influencer é um cara já talhado para isso, né? Então ele gosta, ele faz com prazer, né? E ele tem um público dele cativo. Sim. Então a gente faz e muitas vezes rola o sorteio, aí o influencer entra, compartilha com o público dele, o público fica interessado, né? Muita gente começa a seguir as páginas, tanto do Primeira Mesa quanto do influencer. Sim. Por causa das campanhas. Todo mundo ganha de novo. Dos restaurantes, todo mundo ganha de novo. A ideia é essa, gente. É uma roda ganha-ganha, né? Sim. Porque assim, se todo mundo pensar assim, todo mundo sai ganhando, todo mundo cresce. Exatamente. Né? O que a gente conversou aqui, que é o nosso objetivo aqui do Ponte 61, que a gente é um grupo de empresários que a gente trabalha pela cultura de Brasília. Então a gente pensa assim, onde um vai ganhar, todo mundo vai ganhar. A gente tem que implantar cada vez mais a cultura do ganha-ganha. Exatamente. Né? Para tirar, porque poxa, a gente fica reclamando dos políticos, fica reclamando de todo mundo, mas na hora que você vê uma oportunidade para você ganhar, deixando um outro de lado ou pegando do outro alguma coisa, mas esse aqui o cara esqueceu aqui, não é de ninguém, é de alguém. Então deixa lá. Se todo mundo deixasse, um dia o cara ia voltar lá e ia pegar, que era dele. Mas outro vai pegar, deixa o outro pegar, né? Então vamos circular essa energia da bondade, porque, cara, assim, sem ser piega, sem nada, mas, cara, se eu faço pra você, você faz pra mim, ele faz pra ele, isso é que dá certo. Sim. Aí, todos nós, um dia, vamos ter algum amigo nosso lá no Congresso representando a gente, porque é autêntico. E não alguém que chegou e se vendeu como o salvador da pátria, seja de esquerda, seja de direita, seja do lado. Eu tô batendo nos dois lados aqui. É isso aí. Então é isso, muito obrigado aí pela sua presença, de ter falado com a gente aqui, contado um pouco da sua história, Tamo junto. do Primeira Mesa. Deixa suas redes sociais aí para quem quiser te seguir o Primeira Mesa também. Vai aparecer aqui. Primeira Mesa BSB é o nosso Instagram. Tá? Por favor, siga, compartilhe, veja os restaurantes, elogie, faça sugestões do restaurante que você queira ver no Primeira Mesa. Tá? Se você é dono de um restaurante, faça contato conosco por lá. Tem o Leonardo BSB por aí, né, que acabou virando meio que influenciazinha do Primeira Mesa, mas acabou que outros donos de restaurantes também já me pediram para ir e tal, então a gente está meio que migrando um pouquinho para isso aí, acaba na verdade abraçando um pouco mais isso aí, porque eu acho que quem é bom tem que aparecer. Claro. Deu bom, né? Deu bom. Mas só pra a hipocrisia, né? Vou corrigir o cara que é do Instagram, né? Leonardo por aí BSB. O @ Leonardo por aí BSB. Leonardo, tinha falado ele tinha falado o contrário. Ele tinha falado Leonardo BSB por aí. Leonardo por aí BSB. É isso, então tá corrigido aí. Vai aparecer aqui também, no certinho. E é isso, muito obrigado. Um abraço pro Rivas também, que não veio, mas é o sócio também, né? O Rivas é o principal sócio. Sim. Ele é o presidente dos presidentes da Primeira Mesa. É isso. E queria também deixar aí, pedir pra galera seguir a gente, compartilhar, comentar. Segue lá o Deu Bom Brasília, Instagram, @DeuBomBrasília. Segue no YouTube também. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá? Diga aí o que você achou. E também uma coisa que eu não fiz no começo, que eu vou fazer agora. Posso? Pode. Desculpa. Pode falar. Você vai fechar, eu quero falar. Quero agradecer também a V1, a Vanessa e o Fábio, que são profissionais... Sim, grandes parceiros nossos também. Profissionais de jornalismo que estão fazendo um super trabalho, uma assessoria maravilhosa ao Primeira Mesa. Com certeza. E você que está interessado em fazer patrocinar a gente aqui, Deu Bom Brasília, patrocinar um podcast que fala de cultura de Brasília, de empreendedorismo, de lazer, esporte, enfim, o podcast que é a cara de Brasília. Entra em contato com a gente, galera,
deubombrasilia@gmail.com. Pode mandar também um direct pra mim, tá? Lá que a gente responde. E é isso. Falar alguma coisa, né? Não, eu ia falar que a sua marca pode aparecer nessa telinha maravilhosa. Exatamente, aí, ó. Ficar aqui o programa inteiro, ficar no rodapé. A gente bota QR Code, coloca link de compra, faz qualquer parada. E é isso, galera. Muito obrigado aí de novo. E estamos encerrando aí mais um Deu Bom Brasília. Deu bom demais. Estamos esperando lá. Primeira mesa. Valeu. Valeu, Neto. Valeu, Rodak.